Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de o entregar. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Você pode se sentar na sua casa, nesse momento de oração onde você está, se é possível, faça isso. Se não é, não. Os pobres de Deus. Quando nós ouvimos Jesus falando nas bem-aventuranças, que os pobres, os aflitos, os que choram, serão consolados, serão chamados filhos de Deus. Pois bem, quando nós dizemos que não temos nada, temos condições de receber tudo. Quando estamos tomados das coisas, não há espaço para receber absolutamente nada. Este é um dos sentidos da pobreza evangélica. Esse despojamento para haver espaço para que Deus possa dar o que nós precisamos. Dar a vida, dar a cura, dar a libertação, enfim, na ordem da vida nesse mundo e na eternidade, quando lá chegarmos, nos dar a vida eterna, que é um presente do Pai, por meio de Jesus, a todos aqueles que Ele quis chamar de filhos, para tornar legitimamente a sua família. Por isso, então, esta atitude de despojamento, ela é muito importante. E esta consciência, nós não nos aproximamos de Deus cheios de nós mesmos. Nós nos aproximamos de Deus vazios de nós mesmos. Não aproximamos de Deus capazes de tudo, mas nos aproximamos de Deus necessitados do essencial. Por isso, então, falamos aqui deste sentido bíblico e existencial de pobreza. Nós, os pobres, clamamos a Deus da nossa indigência,
o indispensável para a nossa vida. Como rezamos no Pai Nosso, o pão cotidiano que nos alimenta neste caminho de peregrinação para a vida eterna, para a vida com Deus. Como é importante sempre lembrar, não é porque nós estamos distantes da Eucaristia que a Eucaristia se tornou menos importante para nós. Não podemos cair neste erro de fé, quando de repente alguns, e já são muitos, que acabam se acomodando a este estado de coisas, como se de repente a Eucaristia não fosse necessária. Ela é indispensável. Ela é indispensável. Participar da missa à distância é possível pelos meios de comunicação. Mas o que nos faz Igreja Católica e o que nos diferencia, acima de tudo, é o que realizamos no altar, que não é um teatro, não é uma encenação, não é uma invenção. Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, a Igreja nasce da Eucaristia, vive da Eucaristia, precisa da Eucaristia e não pode abrir mão, acomodar-se ao fato de não poder receber a Eucaristia. Me vem ao coração a palavra do profeta Isaías, quando ele disse para o povo de Israel que o Deus de Israel é um Deus que troca reinos para encontrar e salvar o seu povo. Jesus no Evangelho depois vai dizer que há mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. E Deus age assim. Ele vai atrás da ovelha perdida, da ovelha tresmalhada, da ovelha desgarrada, porque alegra o seu coração recuperar o que estava perdido. Ele troca reinos humanos. Ele troca o que é temporal, o que a vaidade e a traça hão de corroer e destruir, porque tudo passará, céus e terra. Ele troca tudo isso para salvar o que pode permanecer para sempre, graças ao dom da sua vida, que é o ser humano, quando se deixa tocar, quando se deixa converter e amar por Deus. Quando penso neste texto, fico também pensando no caminho de volta, porque se Deus é capaz de trocar reinos para encontrar-nos, o que nós estamos dispostos a comprometer para encontrar o Senhor, para não abrir mão da presença de Deus na nossa vida? A gente percebe que quando começamos a transmitir as missas pelas redes de comunicação, pelas redes sociais, estávamos às portas da Semana Santa, da Páscoa, havia um grande afluxo, uma grande necessidade, uma grande sede. E paulatinamente, como também acontece nas nossas comunidades, muitos acabaram se acomodando, então de repente já não é mais tão importante participar da Eucaristia, participar da missa possível pela transmissão. Eu vou levando a vida como dá no meio desta pandemia. Deus já não está mais em primeiro lugar. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude, porque nós precisamos sentir todos os dias que a única coisa que nos mantém de pé
que o único que garante a nossa saúde do corpo, da alma e do espírito é Deus. Que é dele que vem a fonte para que nós estejamos cheios, plenos, em pé e capazes de viver e trabalhar. Ele é a cura dos santos. Por isso, peçamos ao Senhor que nós desejemos de todo o coração este encontro salvador. Um encontro salvador que é movido pela fé, como vimos na primeira leitura da missa de hoje, como havia fé na comunidade cristã, na pessoa e na obra de Jesus, que atuavam na pessoa de Pedro, na pessoa do apóstolo. Os sinais aconteciam porque o povo vinha ao encontro de Pedro. Porque as pessoas sentiam o poder de Cristo e a força do seu Espírito na pessoa dos apóstolos. Não porque eles fossem grandes, mas porque eles foram constituídos para isso. Foram constituídos para ser os dispenseiros da graça. E os milagres aconteciam através de Pedro, e os milagres aconteciam através de Paulo, e os milagres aconteciam através dos apóstolos. E a igreja crescia. E a igreja crescia na paz que o Espírito Santo comunicava pela presença dos seus ministros no meio do povo de Deus. E pela busca que havia no coração deste povo da graça que eles sabiam que vinha de Cristo por meio dos apóstolos. Termino. Jesus no Evangelho faz uma pergunta muito difícil para os seus discípulos e ainda muita coisa não tinha acontecido, né? Eles ainda não entendiam o mistério da cruz, a pregação de Jesus a respeito do seu sofrimento, não tinham vivenciado nada disso. E a pergunta de Jesus é uma pergunta muito dura. Ficamos imaginando se essa pergunta fosse feita a nós. Você também não quer ir embora? Diante da exigência do ser cristão, você também não quer desistir de tudo e voltar para a vida que você tinha? Para aquela vida qualquer que não preenchia nada da sua existência? Esta pergunta continua sendo dirigida a nós hoje, 2000 anos depois, na atualidade deste tempo de emergência que nos acontece. O que queremos fazer? Queremos, empobrecidos, nos aproximarmos da fonte de toda a riqueza que é Cristo, ou queremos nos bastar a si mesmos e assim, nos bastando a si mesmos, viver uma vida confortável na medida do possível, sem o que podemos receber de Deus, da sua graça e da sua misericórdia? Seria esse o caminho da felicidade e da alegria? Ou o caminho da felicidade e da alegria está no seguir os passos exigentes de Jesus, que sim, passarão pela cruz, mas vão culminar na glória da ressurreição e na comunicação da vida divina para cada um de nós? É a escolha que Jesus coloca diante dos discípulos, é também a escolha que está diante dos nossos olhos e que nós somos convidados a responder com alegria. Não com o rosto pesado, não com tristeza, mas com alegria. E aqui se cumpre a palavra das bem-aventuranças. Quando fordes perseguidos, quando a cruz bater a porta, quando a cruz da vida, não só a cruz dos inimigos, mas a cruz de abraçar o seguimento de Jesus, quando bater a porta esta cruz, exultai e alegrai-vos, será grande a vossa recompensa no céu por terdes abraçado a vontade de Deus. Jesus é o bom pastor, celebraremos isso amanhã, dia do bom pastor. Ele não tira nada das suas ovelhas. Jesus não precisa, para se enriquecer,
de nada, meu ou seu. Ele dá tudo. A riqueza insondável é dele. Amém.